Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Tel e nesse vídeo estarei falando sobre relações métricas no triângulo retângulo, inclusive Teorema de Pitágoras. E vamos ver algumas aplicações. Espero que gostem, já clique no gostei e vamos para o vídeo. Relações métricas de um triângulo retângulo e o Teorema de Pitágoras. E vamos ver as aplicações, algumas demonstrações para aplicar as relações métricas. As relações métricas relacionam as medidas dos elementos de um triângulo retângulo, mais especificamente os segmentos desse triângulo retângulo, lembrando que o triângulo retângulo é um triângulo que possui um ângulo de 90 graus. E os elementos são um lado chamado hipotenusa, que é o oposto ao ângulo de 90 graus, que é o maior lado desse triângulo. Os outros dois lados que formam um ângulo de 90 graus são chamados de catetos. O H é a altura relativa à hipotenusa. E M é a projeção do cateto C. E o B, projeção do cateto M. Vamos imaginar que a projeção é a sombra, desses catetos em relação à hipotenusa. Através da semelhança de triângulos, a gente encontra as relações métricas. Pegaríamos 2 a 2, triângulos em 2 a 2, conjunto de 2 e 2, e fazia a correspondência entre os seus lados, correspondentes. Então, pegando os dois primeiros aí, que é o ABC e o HBA, a relação que a gente encontra entre esses dois triângulos seria o A vezes H é igual a B vezes C. E a outra relação é C ao quadrado é igual a A vezes M. Ou seja, a hipotenusa vezes a altura é igual ao produto dos catetos. E o cateto ao quadrado é igual a hipotenusa multiplicado pela sua projeção. E fazendo semelhantemente as outras semelhanças, chegaríamos numa fórmula similar à anterior, que é B ao quadrado é igual a A vezes N, que é o cateto ao quadrado igual a hipotenusa multiplicado pela sua projeção, a projeção do cateto. Outra relação que é a altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. E uma mais simples que é a hipotenusa é igual à soma das projeções. Observando lá no triângulo, que os dois segmentos menores, que é M e N, somados daria a hipotenusa. O teorema de Pitágoras desenvolve, pegando os duas relações ao quadrado dos catetos, no quadrado aqui, B ao quadrado é igual a A vezes N, e C ao quadrado é igual a A vezes M, fazendo a adição dessas duas equações, chegaremos nessa parte que é B ao quadrado mais C ao quadrado igual a A vezes N mais M. E no slide anterior mostramos que o N mais M é igual a A. Então A vezes A é igual a A ao quadrado. Chegamos na conclusão que hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. O triângulo retângulo novamente. Os lados que formam um ângulo reto são chamados de catetos e o lado que é oposto ao ângulo reto é chamado de hipotenusa. Então, esse lado ao quadrado é igual à soma deste ao quadrado com este ao quadrado. Quando as medidas dos lados de um triângulo retângulo são números inteiros positivos, o triângulo é chamado de triângulo pitagórico. Então, vai sempre satisfazer o teorema de Pitágoras, que é o A ao quadrado é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado. O mais conhecido trio pitagórico é representado pelos números 3, 4 e 5, sendo a hipotenusa igual a 5, o cateto maior igual a 4 e o cateto menor igual a 3. É interessante notar que os múltiplos também vão ser pitagóricos, Vão ser trios pitagóricos. Exemplo, se eu multiplicar por 3, essas três medidas aqui vai dar 9, 12 e 15. E essas três medidas, sendo que o maior é a hipotenusa,
vai satisfazer o teorema de Pitágoras. Ou seja, todos os múltiplos de 3, 4 e 5 vão ser pitagóricos também, ok? Então, se pegarmos o 3 vezes 2, por exemplo, vai dar 6, aqui vai dar 8, aqui vai dar 10, vai ser uma outra relação pitagórica. Além do termo 3, 4, 5, existe uma infinidade de outros termos. Aí tem outros exemplos, o 5, o 12, o 13, o 7, 24, 25, 20, 21, 29, todos satisfarão o teorema de Pitágoras. Alguns exemplos. Encontre o valor de x e de y da figura abaixo. Primeiro calcularemos o valor da hipotenusa, que é o valor de y, que é bem simples. Pegaremos somente a soma desses dois segmentos, a ou 9 mais 3. Então, o y vai ser igual a 9 mais 3, que é igual a 12. Agora, para achar o valor de x, tem a relação do cateto ao quadrado é igual à sua projeção vezes a hipotenusa. Então, vai ficar x ao quadrado é igual a 3 vezes 12, que já tinha dado aqui o y, né? Então, 12 vezes 3 dá 36. Então, a raiz de 36, porque está ao quadrado, passa para o outro lado como raiz, vai dar igual a 6. Outro exemplo, a medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é igual a 12. E uma das projeções mede 9. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. Primeiro, vamos calcular, então, a outra projeção, através da relação altura ao quadrado é igual ao produto das projeções. Ele deu aqui no problema a altura e deu uma das projeções. Então, basta achar a segunda projeção. 12 ao quadrado dá 144, dividido por 9 dá 16, que é a segunda projeção. Para achar a hipotenusa, basta somar as duas projeções, que dá 25. Então, através da relação dos catetos com suas projeções, vocês encontrarão a medida de cada cateto. Um resumozinho, né, das relações métricas, né, todas as relações métricas, lembrando que a hipotenusa, o B e o C são os catetos, o M é a relação da projeção do cateto C, o N é a projeção do cateto B, o H é a altura relativa à hipotenusa. Então, temos que lembrar o que significa cada letra, o que está sendo representado através dessas relações. Alguns exercícios resolvidos. No triângulo retângulo, a hipotenusa mede 10 centímetros e um dos catetos mede 8 centímetros. Nessas condições, determine a medida da altura relativa à hipotenusa. Primeiro, eu vou achar a medida do segundo cateto, para depois a gente calcular aqui o item A e o item B, que é a área do triângulo. Então, achando através do teorema de Pitágoras, o outro cateto mede 6 centímetros. Com a altura, com a altura a gente consegue achar a área do triângulo. Então, basta pegar a relação da hipotenusa com a altura, né? O produto da hipotenusa com a altura é igual ao produto dos catetos. Então, fazendo esse cálculo, chegaremos no resultado que é 24 quintos, né? A altura é igual a 24 quintos. Fazendo o produto da base com a altura dividido por 2, o resultado da área, que é o item B, vai ser 24 centímetros quadrados, porque a medida está em centímetros, então a unidade de medida de área, centímetros quadrados. E a altura, que era o item A, 24 quintos centímetros também. Exercício resolvido 2. Determine a medida das projeções em um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 13 e um dos catetos mede 5. Então, através desse cateto e dessa hipotenusa, eu consigo calcular a projeção desse cateto. Então, através dessa relação métrica. Fazendo isso, chegaremos na projeção 1,9 centímetros. Através da hipotenusa, que mede 13, você só subtrair o de 1,9, né, 13 menos 1,9, que você chega
na medida da segunda projeção. Terceiro exercício, a soma dos quadrados dos três lados de um triângulo retângulo é igual a 32. Quanto mede a hipotenusa do triângulo? Pela informação, a soma dos quadrados dos três lados é 32. Então, a ao quadrado mais b ao quadrado mais c ao quadrado é igual a 32. Por outro lado, o teorema de Pitágoras diz que a ao quadrado é igual a b ao quadrado mais c ao quadrado. Então, a gente pode tirar o b ao quadrado mais c ao quadrado, colocar igual a ao quadrado. Então, vai ficar a ao quadrado mais a ao quadrado, que é esse b ao quadrado mais c ao quadrado, é igual a 32. Aí você consegue calcular a hipotenusa. Então, chegamos no que queria, que é o item B. Exercício resolvido 4. Então, através dessa figura, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o comprimento total do corrimão. Então, para saber o comprimento total do corrimão, eu preciso dessa medida, porque essas outras já tem. Então, quando eu encontrar essa medida, basta somar e verificar o total do corrimão. Mas para encontrar, olha aqui, formado um triângulo retângulo. Um cateto mede 90 e esse outro cateto é cada medida do degrau aqui. Ou seja, tem 5 degraus multiplicado por 24, daria 120 centímetros aqui. Então, através desses catetos, você consegue achar a medida desse corrimão, que nada mais é que a hipotenusa, e através do teorema de Pitágoras, que vai dar 150 centímetros, aquele pedaço do corrimão. Só que tem mais dois pedacinhos que medem 30, então vai dar 210 centímetros, que é a mesma coisa que 2,1 metros. Espero que tenham gostado. Inscreva-se no canal, ative o sininho das notificações para não perder nenhuma novidade desse canal. E até o próximo vídeo.